se você está começando por aqui, precisa conhecer o início da minha história. Na primeira parte, contei como fui apostada em um jogo de cartas aos 16 anos por meu padrasto e como acabei na mansão dos Vilar, onde fui renomeada como Maria e tratada como propriedade. Também relatei minha primeira tentativa desesperada de fuga, que terminou quando fui surpreendida por Kleber, o filho do meu captor. Clique nesse ícone que apareceu na tela ou busque em meu canal por A História Real desta Avó, o Preço da Aposta, parte 1. Agora continuarei de onde paramos no momento em que minha esperança de liberdade foi brutalmente interrompida. A voz de Kleber me atingiu como um balde de água gelada. Ele estava parado na porta dos fundos, uma silhueta ameaçadora contra a luz da casa. Não deveria estar ali. Deveria estar no Guarujá com os pais. Minha mente gritava em pânico, incapaz de processar essa reviravolta catastrófica. Eu só estava... As palavras se engasgaram na minha garganta. Fazendo uma caminhada noturna? Ele avançou em minha direção e pude ver seu sorriso cruel, tão semelhante ao do pai. Com uma trouxa de roupas? Interessante forma de exercício. Considerei correr, tentar escalar o muro mesmo assim, mas sabia que seria inútil. Kleber era mais forte, mais rápido, e o muro era alto demais para que eu pudesse transpô-lo rapidamente. Dona Neuza disse que você andava estranha. Ele continuou. Agora há apenas alguns passos de mim. Papai pediu que eu ficasse de olho. Parece que ele estava certo, como sempre. Deixei a trouxa cair no chão, derrotada. Kleber a pegou, abrindo-a sem cerimônia e espalhando meus poucos pertences na grama. Dinheiro? Ele encontrou as notas amassadas, erguendo-as sob a luz. De onde uma coisinha como você tirou dinheiro? Roubou da casa? Não. Eu nunca... Antes que pudesse terminar, senti o impacto de sua mão no meu rosto. A força do tapa me jogou no chão, e o gosto metálico de sangue preencheu minha boca. Mentirosa. Ele guardou o dinheiro no bolso. Papai vai querer saber disso quando voltar. E da sua tentativa de fuga também. O pânico que me dominava até então deu lugar a um terror absoluto. O que Vilar faria quando soubesse? As histórias que Dalva havia me contado em sussurros sobre outras garotas que haviam tentado fugir voltaram à minha mente como fantasmas. Algumas simplesmente desapareciam. Outras voltavam tão quebradas física e emocionalmente que se tornavam sombras de si mesmas. Kleber me arrastou de volta para dentro da casa, chamando Dona Neuza, que apareceu imediatamente, como se estivesse apenas esperando. Seu olhar de desapontamento me feriu quase tanto quanto o tapa de Kleber. Havia algo pessoal naquela traição, como se eu tivesse confirmado alguma crença negativa que ela tinha sobre mim desde o início. Tranque-a no porão até papai voltar, ordenou Kleber. Sem comida, apenas água suficiente para mantê-la viva. O porão da mansão Vilar não era como os outros cômodos da casa. Não tinha o piso de mármore ou as paredes bem acabadas. Era um espaço úmido e escuro, com piso de cimento áspero e paredes de tijolos à vista. Tinha sido usado como adega em algum momento, e ainda havia prateleiras vazias nas paredes. Mas para mim, naqueles 3 dias que se seguiram, foi uma cela de prisão. Fui colocada ali com apenas um balde para necessidades, uma garrafa de água e uma manta fina. A porta pesada foi trancada por fora, e a única iluminação vinha de uma pequena janela gradeada próxima ao teto, alta demais para que eu pudesse alcançá-la. Os primeiros horas foram dominadas pelo pânico. Bati na porta até minhas mãos ficarem em carne viva. Gritei até minha voz se reduzir a um sussurro rouco. Ninguém veio. Eventualmente, exausta, me enrolei no canto mais seco do porão e chorei até adormecer. O tempo no porão adquiriu uma qualidade estranha. Elástica. Sem relógio, sem refeições para marcar as horas, minha percepção de quanto tempo havia passado tornou-se nebulosa. Observava a luz que entrava pela janelinha, tentando determinar se era manhã ou tarde. A fome cresceu, um animal faminto que roía meu estômago por dentro. A sede era ainda pior. A garrafa de água já estava pela metade no que eu estimava ser o 2º dia, e eu a racionava com desespero crescente. Foi durante aquele período de isolamento forçado que enfrentei meus primeiros demônios verdadeiros. Não apenas o medo do que aconteceria quando Vilar retornasse,
mas questões mais profundas, existenciais. Havia algum propósito em continuar lutando? Existia alguma chance real de escapar daquela vida? Se eu conseguisse fugir, para onde iria? Quem eu era além de Maria, a propriedade dos Vilar? Em algum momento do que acredito ter sido o terceiro dia, ouvi a porta do porão ser destrancada. A luz repentina me cegou momentaneamente. Quando meus olhos se ajustaram, vi Armando Vilar parado na entrada, impecável em seu terno bege, contrastando grotescamente com meu estado deplorável. Suja, desgrenhada, enfraquecida pela fome e pela sede. Maria, Maria, ele suspirou, como um pai desapontado com uma criança travessa. Achei que já havia entendido sua posição nesta casa. Não respondi. Não havia resposta possível que não agravasse minha situação. Kleber me contou sobre sua pequena aventura. Ele entrou no porão, fechando a porta atrás de si. O espaço imediatamente pareceu menor, sufocante. E sobre o dinheiro. Gostaria de saber de onde veio. Economizei, menti, determinada a proteger Jussara. Das gorjetas que recebo quando servimos convidados. Vilar riu, um som frio e sem humor. Mentirosa habilidosa, mas não importa. O que importa é que você precisa aprender uma lição sobre gratidão e lealdade. Ele se aproximou, agachando-se para ficar ao meu nível. Você tem ideia do que acontece com meninas como você nas ruas? Sem documentos, sem dinheiro, sem família. Dentro de uma semana estaria se vendendo na boca do lixo ou morta em algum beco. Seu hálito de menta cara me atingia enquanto ele falava, contrastando com o cheiro de suor e sujeira que emanava de mim. Era uma forma calculada de humilhação. Ele imaculado, eu reduzida a um estado quase animal. Você não percebe que lhe fiz um favor? Que lhe dei uma vida melhor do que merecia? Sua voz mantinha aquele tom paternalista perturbador. Teto, comida, roupas limpas, tudo em troca de um trabalho honesto e alguma gratidão. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Não de uma maneira que me diminuísse, mas que liberasse algo mais profundo, mais verdadeiro. Uma voz que havia sido silenciada por meses de medo finalmente encontrou seu caminho até minha garganta. O Senhor me comprou, falei, minha voz rouca mas firme. Como se compra um móvel ou um animal. Isso não é favor, é escravidão. O tapa veio tão rápido que não tive tempo de me proteger. Minha cabeça bateu contra a parede de tijolos, e por um momento vi estrelas. Nunca mais use essa palavra nesta casa. Vilar sibilou, toda a pretensão de calma evaporada. Seu rosto estava contorcido numa máscara de raiva que raramente mostrava em público. Você não sabe nada sobre o mundo lá fora. Nada sobre como ele funciona. Ele se levantou, ajustando o paletó como se o contato comigo o tivesse sujado. Ficará aqui mais 2 dias, sem água agora. Quando sair, espero que tenha aprendido a valorizar o que tem aqui. Ele caminhou até a porta, parou e acrescentou. E para garantir que entenda completamente o custo da ingratidão, tomei providências para sua amiguinha Jussara. É óbvio que ela estava envolvida. Meu coração gelou. Por favor, ela não tem nada a ver com isso. O dinheiro era meu. Eu juro. Vilar sorriu, satisfeito por ter encontrado um ponto de vulnerabilidade mais eficaz que a fome ou a sede. Tarde demais. Ela já foi realocada. Um amigo meu em Santos precisava de ajuda doméstica. Ele não é tão generoso quanto eu. A porta se fechou, a chave girou na fechadura e eu fiquei novamente sozinha no escuro. Mas agora, além da fome e da sede, carregava também o peso da culpa. Jussara havia sido punida por me ajudar. Por minha causa, outra pessoa estava sofrendo. Aquela foi talvez a lição mais dura que aprendi na casa dos Vilar. Nossas ações nunca afetam apenas a nós mesmos. Cada tentativa de resistência, cada pequeno ato de rebeldia poderia custar caro, não apenas para mim, mas para qualquer um que estivesse próximo a mim. Era uma forma insidiosa de controle, mais eficaz que qualquer porão ou ameaça física. Quando finalmente fui libertada daquele calabouço improvisado, estava fraca demais para caminhar sozinha. Dalva e Zuleide me carregaram até o banheiro dos empregados, onde me ajudaram a tomar banho, em silêncio. Não havia repreensão em seus olhos, apenas uma compaixão cansada, e talvez admiração silenciosa pelo meu ato de coragem, ou loucura.
Jussara realmente foi embora? Perguntei a Dalva quando estávamos sozinhas. Ela assentiu, seus olhos revelando o que não podia dizer em voz alta. Não pergunte mais sobre isso, por sua segurança e pela dela. Naquela noite, deitada em meu pequeno quarto que agora parecia quase luxuoso comparado ao porão, fiz um juramento a mim mesma. Fugiria novamente, sim. Mas não por impulso, não sem um plano verdadeiramente viável. Precisava ser mais esperta, mais paciente, mais estratégica que meus captores. A luta pela minha liberdade não havia terminado. Apenas tinha entrado em uma nova fase, mais silenciosa, mais calculada e potencialmente mais perigosa. Foi nessa noite também que compreendi algo fundamental. Sobreviver não era apenas manter-me viva fisicamente. Era preservar, a todo custo, aquela parte de mim que ainda se lembrava de ser Aparecida, que ainda sonhava com liberdade, que ainda se recusava a aceitar aquela existência como definitiva. E para isso, eu precisaria de algo mais do que coragem. Precisaria de sabedoria. Os meses que se seguiram à minha tentativa fracassada de fuga foram os mais difíceis até então. Vilar implementou um sistema de vigilância quase constante sobre mim. Minhas tarefas foram reorganizadas para que eu estivesse sempre sob os olhos de Dona Neuza ou de algum outro funcionário leal. A porta do meu quarto passava a ser trancada por fora todas as noites. As janelas dos cômodos onde eu trabalhava eram mantidas fechadas, mesmo nos dias mais quentes. Mais doloroso que essas restrições físicas era o isolamento social imposto. As outras empregadas receberam ordens explícitas para limitar suas interações comigo ao absolutamente necessário. Clementina, que nunca tinha sido particularmente calorosa, agora mal dirigia a palavra a mim. Dalva e Zuleide falavam apenas o essencial, sempre olhando nervosamente ao redor, temendo ser observadas. Eu havia me tornado uma espécie de leprosa social, alguém cuja proximidade representava perigo. É para o seu próprio bem, sussurrou Dalva certa vez, quando me passou uma pilha de lençóis para dobrar. Se nos virem muito próximas, ele pode mandar você embora como fez com Jussara. Embora era um eufemismo, e ambas sabíamos disso. Ninguém deixava os serviços de Armando Vilar em circunstâncias normais. Quando alguém ia embora, geralmente significava um destino sombrio, transferência para condições ainda piores em propriedades de associados de Vilar, ou algo que não ousávamos sequer imaginar. Meu caderninho, antes um refúgio e repositório de esperanças, havia sido confiscado durante minha estadia no porão. Com ele perdi não apenas minhas anotações sobre os negócios ilegais de Vilar, mas também aqueles pequenos lembretes de quem eu realmente era. Foi um golpe devastador que quase me fez sucumbir ao desespero. Mas o espírito humano tem uma resiliência surpreendente. À medida que as semanas passavam, comecei a adaptar-me à minha nova realidade, não com resignação, mas com determinação renovada. Se não podia resistir abertamente, resistiria de outras maneiras. Minha primeira estratégia foi reconquistar a confiança. Tornei-me a empregada perfeita, eficiente, obediente, aparentemente submissa. Executava minhas tarefas com precisão mecânica. Respondia a ordens com um "sim, senhor" ou "sim, senhora" imediatos. Mantinha os olhos baixos na presença dos patrões. Era a personificação da servidão dócil. Internamente, no entanto, cada gesto de submissão era acompanhado por um ato de resistência silenciosa. Quando servia café a Vilar, imaginava-o engasgando com a bebida. Quando arrumava sua cama com esmero, visualizava-o caindo de um precipício. Eram pequenas vinganças imaginárias que me ajudavam a suportar os dias, a manter uma chama de dignidade acesa dentro de mim. Gradualmente, a vigilância começou a relaxar. Depois de 3 meses de comportamento exemplar, as portas do meu quarto já não eram trancadas toda a noite. Após 5 meses, Dona Neuza ocasionalmente me deixava sozinha por períodos maiores. Pequenas liberdades foram sendo restauradas, quase imperceptivelmente. Foi durante esse período que comecei minha segunda estratégia, educação autodidata. A mansão dos Vilar possuía uma biblioteca impressionante, que Marli raramente visitava, e Armando usava principalmente para impressionar visitas.
Quando limpava o local, comecei a examinar os livros, inicialmente apenas olhando as capas, depois folheando rapidamente e, eventualmente, arriscando-me a ler pequenos trechos. Minha educação formal havia parado na 4ª série, mas sempre fui uma leitora ávida quando tinha acesso a materiais. Na biblioteca dos Vilar, encontrei um universo de conhecimento que poderia ser minha salvação. Memorizava informações sobre geografia para saber para onde ir quando conseguisse escapar. Estudava história para entender melhor como o mundo tinha chegado àquele ponto. Absorvia noções de economia e direito para compreender o sistema que permitia que pessoas como eu fossem tratadas como propriedade. Meu momento de leitura era limitado. Apenas os minutos em que limpava a biblioteca, sempre com um ouvido atento a passos se aproximando. Mas como uma pessoa morrendo de sede que recebe gotas de água, eu absorvia cada fragmento de conhecimento com intensidade desesperada. Cerca de 8 meses após minha tentativa de fuga, surgiu o que pensei ser uma oportunidade. Vilar anunciou que a família faria uma viagem de 2 semanas à Europa, sua primeira viagem internacional. Era o verão de 1972, e o milagre econômico da ditadura militar estava em pleno vapor, beneficiando empresários como ele. Iriam todos: Vilar, Marli, Kleber e Silvia, que havia retornado do internato definitivamente. Apenas Dona Neuza os acompanharia. O restante da criadagem ficaria para manter a casa, sob a supervisão ocasional de um primo distante de Vilar que viria verificar a propriedade algumas vezes por semana. Comecei a planejar meticulosamente. Desta vez, não seria uma fuga impulsiva. Estudei os horários do primo, que era previsível em suas visitas. Sempre às terças e quintas, sempre pela manhã. Observei as rotinas das outras empregadas. Economizei pequenas quantias de dinheiro que ocasionalmente recebia como gorjetas quando servíamos convidados importantes, escondendo-as em uma fenda no rodapé do meu quarto. Meu plano era esperar até a 2ª semana da viagem, quando a vigilância estaria mais relaxada. Sairia numa 4ª-feira à noite, quando o primo não viria no dia seguinte. Levaria apenas o essencial: algumas roupas, o dinheiro economizado e uma pequena faca de cozinha para proteção. Desta vez, não usaria a porta dos fundos, mas uma janela lateral da lavanderia, que tinha descoberto que não fechava completamente. A noite escolhida chegou. A casa estava silenciosa, as outras empregadas já recolhidas em seus quartos. Esperei até meia-noite, quando tinha certeza que todas estariam dormindo profundamente. Com passos silenciosos, fiz meu caminho até a lavanderia, minha pequena trouxa escondida sob o uniforme. A janela estava como eu esperava. O trinco desgastado permitia que fosse aberta de dentro sem fazer barulho. Já tinha passado uma perna para o exterior quando ouvi uma voz atrás de mim. "Você não aprende mesmo, não é?" Congelei. Era Clementina, parada na porta da lavanderia, os braços cruzados, o rosto, uma máscara impenetrável. "Por favor", sussurrei, sentindo o desespero crescer. "Não conte para ninguém. Você não precisa se envolver." "Menina tola", ela respondeu, avançando lentamente. "Você acha que existe algum lugar para onde possa ir que ele não a encontrará? Que tipo de vida você terá lá fora, sem documentos, sem dinheiro de verdade, sem ninguém que a proteja?" "Qualquer vida seria melhor que esta", respondi, mantendo a voz baixa, mas firme. Clementina suspirou, um som carregado de cansaço e resignação. "Você não é a primeira a pensar assim. Nem será a última." Algo em seu tom me fez hesitar. Não havia ameaça em sua voz, apenas uma tristeza profunda. Lentamente, retirei minha perna de volta para dentro e fechei a janela. "O que quer dizer?" Clementina apontou para uma cadeira na pequena sala adjacente à lavanderia. "Sente-se. Você precisa ouvir uma história." Ela me contou então sobre Edna, uma menina que havia trabalhado na mansão 10 anos antes. Como eu, Edna tinha sido adquirida em circunstâncias obscuras. Como eu, havia tentado fugir, não uma, mas 3 vezes. Na 3ª tentativa, conseguiu chegar até a rodoviária. Ela estava na fila para comprar uma passagem para o Nordeste quando os homens de Vilar a encontraram. Relatou Clementina, seus olhos fixos em algum ponto distante, como se estivesse revivendo a memória. A trouxeram de volta, mas não para esta casa,
para um lugar pior, muito pior. Clementina pausou, como se decidindo quanto deveria revelar. Finalmente continuou. Vilar tem negócios que você nem imagina. Lugares onde garotas como você, como Edna, são apenas mercadoria. Você acha que está no inferno aqui? Lá é o verdadeiro abismo. Senti o sangue gelar nas minhas veias. O que aconteceu com ela? Ninguém sabe ao certo. Alguns dizem que foi mandada para fora do país. Outros... Ela não completou a frase, mas o silêncio foi eloquente. Por que está me contando isso? Perguntei. Meus planos de fuga momentaneamente suspensos pela história perturbadora. Porque não quero ver acontecer com você o que aconteceu com ela. E com outras antes dela. Clementina se levantou, ajeitando seu uniforme. Não estou dizendo para não fugir. Estou dizendo para ser mais esperta, para ter um plano que realmente funcione. Ela caminhou até a porta, parou e acrescentou: Vou esquecer que vi você esta noite, mas da próxima vez tenha certeza de que não será pega, porque não haverá uma terceira chance. Clementina saiu, deixando-me sozinha com meus pensamentos turbilhonantes. Voltei para meu quarto, minha tentativa de fuga abortada, mas com uma nova compreensão surgindo. Naquela noite, entendi que minha luta não era apenas contra Armando Vilar, mas contra um sistema muito maior e mais poderoso. Que minha fuga precisaria ser não apenas física, mas também estratégica. Não bastaria simplesmente sair da mansão. Eu precisaria desaparecer de um modo que tornasse impossível para Vilar me rastrear. Passei as semanas seguintes em um estado de reflexão profunda. A história de Edna pesava em minha mente, assim como a revelação implícita de Clementina sobre a verdadeira extensão dos negócios de Vilar. Comecei a perceber que minha situação era ainda mais complexa do que havia imaginado. Por um lado, a conversa com Clementina havia sido um revés, outra tentativa de fuga frustrada. Por outro, foi talvez a primeira vez que alguém na casa me tratou não como uma serviçal ou uma propriedade, mas como uma pessoa merecedora de aviso e conselho. Quando os Vilar retornaram da Europa, trouxeram presentes caros, histórias de palácios e catedrais e um ar renovado de superioridade. Para eles, o mundo era um playground, um lugar de possibilidades infinitas e portas sempre abertas. O contraste com minha realidade confinada não poderia ser mais gritante. Mas algo havia mudado dentro de mim. Meus fracassos não haviam extinguido minha determinação. Haviam refinado-a. Se a força bruta e o desespero não funcionariam, então a paciência e a estratégia seriam minhas novas armas. Comecei a observar Armando Vilar com novos olhos. Não mais como uma vítima observa seu algoz, mas como um estrategista estuda seu oponente. Quais eram suas rotinas, seus pontos fracos, as brechas em sua aparente invulnerabilidade? Notei que suas visitas noturnas ao meu quarto haviam praticamente cessado. Parte disso se devia ao seu interesse por novas aquisições. Uma jovem paraguaia chamada Carmen havia sido trazida para a mansão pouco antes da viagem à Europa, ostensivamente como ajudante de cozinha. Mas havia algo mais. Vilar parecia mais cansado, mais irritadiço. Às vezes, o surpreendia encarando o vazio, perdido em pensamentos, uma expressão de preocupação incomum em seu rosto sempre controlado. Algo estava acontecendo em seus negócios. Conversas sussurradas no escritório, reuniões tardias, discussões acaloradas ao telefone. O nome Costa era mencionado frequentemente, sempre com tom de urgência ou preocupação. Meu interesse por esses detalhes não era mera curiosidade. Instintivamente, sentia que qualquer perturbação no império de Vilar poderia representar uma oportunidade para mim. Um homem distraído por problemas nos negócios seria um homem menos vigilante sobre sua propriedade doméstica. Aproximadamente um mês após o retorno dos Vilar, recebi uma tarefa incomum. Deveria ajudar a organizar documentos no escritório sob a supervisão direta de Dona Neuza. Era a primeira vez que me permitiam entrar naquele espaço sagrado sem a presença de Vilar. A tarefa consistia basicamente em organizar papéis em pastas, sem realmente ler seu conteúdo. Mas à medida que trabalhava, captava fragmentos de informações.
Contratos, faturas, correspondências que sugeriam operações muito além da rede de açougues que constituía a fachada legítima dos negócios de Vilar. Foi nessa ocasião que vi pela primeira vez o nome completo: Roberto Costa. De acordo com os documentos que organizei rapidamente, era um sócio de Vilar em empreendimentos no Paraguai e na Bolívia. Algo relacionado a gado, pelo que pude discernir, mas suspeitava que gado fosse um eufemismo para alguma outra mercadoria. Aquele dia no escritório plantou uma semente que cresceria nos meses seguintes. A ideia de que informação poderia ser uma arma tão poderosa quanto dinheiro ou conexões. Se eu não podia fugir imediatamente, então usaria meu tempo de cativeiro para aprender tudo o que pudesse sobre o homem que me mantinha prisioneira, suas operações, seus associados, seus segredos. Cada pequeno fragmento de conhecimento seria como uma chave, e, eventualmente, uma dessas chaves abriria a porta da minha gaiola. Mas o universo tem um senso de humor cruel. Justamente quando começava a sentir que estava ganhando algum controle sobre minha situação, que finalmente estava desenvolvendo uma estratégia viável, o destino interveio de forma inesperada e catastrófica. Era uma manhã de setembro de 1972. Estava limpando a sala de estar quando ouvi a campainha. Dona Neuza atendeu a porta e vozes masculinas encheram o hall de entrada. Não eram as vozes usuais dos associados de Vilar, tinham um tom oficial, autoritário. Ouvi Dona Neuza chamar urgentemente por Vilar, que apareceu momentos depois de seu escritório. Movida por uma curiosidade irresistível, aproximei-me discretamente do corredor, fingindo limpar um vaso próximo à entrada da sala. Consegui ver então 3 homens de terno, com um ar inconfundível de autoridade governamental. Um deles mostrava algum tipo de identificação. Senhor Armando Vilar, disse o que parecia ser o líder. Somos da Polícia Federal. Temos algumas perguntas sobre suas operações no Paraguai e seus associados, particularmente sobre Roberto Costa. O rosto de Vilar, sempre tão controlado, revelou momentaneamente uma expressão que nunca havia visto antes: medo genuíno. Naquele instante, percebi que o equilíbrio de poder havia sido perturbado. E quando sistemas de poder são abalados, novas oportunidades emergem, junto com novos perigos. O jogo havia mudado, e eu precisaria mudar com ele. A visita dos agentes da Polícia Federal marcou o início de uma nova era na mansão dos Vilar. As mudanças não foram dramáticas ou imediatas, mas sutis e graduais, como uma doença silenciosa se espalhando pelo corpo de uma casa. Vilar tentou manter as aparências nos dias que se seguiram, mas os sinais de estresse eram evidentes para quem sabia observar. Reuniões tardias tornaram-se mais frequentes. O consumo de uísque aumentou consideravelmente. As discussões com Kleber, antes raras e discretas, agora às vezes se transformavam em verdadeiras discussões que podíamos ouvir através das paredes. Eu avisei sobre Costa. Ouvi Kleber gritar certa noite, quando todos pensavam que os empregados já estavam dormindo. Aquele paraguaio nunca foi confiável. Abaixe a voz, Vilar respondeu, seu tom frio contrastando com a explosão do filho. As paredes têm ouvidos. Quão certo ele estava. Desde a visita dos agentes federais, eu havia intensificado meus esforços para coletar informações. Cada conversa telefônica que conseguia ouvir parcialmente, cada documento que podia vislumbrar enquanto limpava o escritório, cada nome mencionado em reuniões, tudo era cuidadosamente registrado em minha memória e, mais tarde, em um novo caderninho que mantinha escondido dentro do colchão. Este novo diário era diferente do anterior. Não continha mais sonhos ou afirmações de identidade. Era puramente funcional, um registro detalhado das atividades suspeitas de Vilar. Nomes, datas, locais, valores mencionados. Sozinhos, cada fragmento significava pouco. Juntos, começavam a formar um quadro inquietante de uma operação criminosa extensa. Cerca de 1 mês após a visita inicial, os agentes retornaram. Desta vez, vieram com um mandado de busca. Passaram horas no escritório, levando caixas de documentos. Vilar observava, seu rosto uma máscara de cortesia forçada, mas suas mãos tremiam levemente, um sinal de tensão que apenas alguém muito atento notaria. Quando os agentes finalmente saíram,
Vilar reuniu toda a criadagem na sala de estar, algo sem precedentes. Ouvidos abertos, bocas fechadas, ele disse, percorrendo cada rosto com olhos duros: se alguém perguntar sobre os negócios desta casa, vocês não sabem nada. Se alguém oferecer dinheiro por informações, lembrem-se, minha generosidade com quem é leal é proporcional à minha crueldade com traidores. Seus olhos se demoraram em mim um pouco mais que nos outros. Ele ainda me considerava a mais provável a causar problemas, apesar de meu comportamento exemplar nos últimos meses. No dia seguinte, notei outro desenvolvimento interessante. Marli, que geralmente passava seus dias em um torpor induzido por remédios e álcool, parecia estranhamente alerta e engajada. Ela organizou suas joias, revirou documentos em seu quarto, fez várias ligações telefônicas em tom sussurrado. Estava se preparando para algo. Uma fuga, talvez? Ou apenas garantindo seus próprios interesses caso o império de Vilar desmoronasse. As semanas seguintes trouxeram mais mudanças. Alguns dos associados regulares de Vilar pararam de visitá-lo. Outros apareciam em horas incomuns, sempre com um ar de nervosismo. Dinheiro em espécie começou a ser guardado em diferentes esconderijos pela casa. Descobri um maço de notas dentro de um livro na biblioteca, outro em uma lata de biscoitos raramente usada na despensa. Vilar estava preparando contingências, e isso significava que estava verdadeiramente preocupado. Para mim, aquela turbulência representava tanto perigo quanto oportunidade. Por um lado, um Vilar acuado poderia ser ainda mais perigoso, como um animal ferido que ataca com ferocidade redobrada. Por outro, sistemas em colapso criam brechas, falhas na vigilância, possibilidades de escape que não existiriam em tempos normais. Comecei a me preparar também, não apenas mentalmente, mas fisicamente. Passei a guardar pequenas quantidades de comida não perecível, bolachas, latas, frutas secas. Consegui emprestar permanentemente uma pequena faca da cozinha que mantinha escondida no meu quarto. E mais importante, comecei a fazer um mapa mental detalhado da região ao redor da mansão. Esta última tarefa era particularmente desafiadora, já que raramente me permitiam sair da propriedade. Mas, ocasionalmente, Dona Neuza me levava junto para carregar compras pesadas do mercado local, e nessas raras expedições absorvia cada detalhe da vizinhança: ruas, pontos de ônibus, possíveis rotas de fuga, locais onde poderia temporariamente me esconder. Foi durante uma dessas saídas que tive meu primeiro vislumbre do mundo exterior, em quase 2 anos. O Brasil de 1972 estava no auge do chamado milagre econômico da ditadura militar. As ruas de São Paulo exibiam cartazes patrióticos celebrando o tricampeonato da Seleção Brasileira de Futebol, conquistado no México em 1970. Outdoors enormes proclamavam: Brasil, ame-o ou deixe-o, o lema sinistro do regime militar para silenciar dissidentes. Para alguém que havia estado isolada do mundo, era como visitar um país estranho. As mudanças na moda, os carros novos nas ruas, os aparelhos nas vitrines das lojas, tudo mostrava como o tempo havia passado enquanto eu permanecia congelada em meu cativeiro dourado. Mas o que mais me impressionou foi ver outras jovens mulheres, algumas provavelmente da minha idade, caminhando livremente, rindo, conversando, vivendo vidas normais. Elas podiam escolher suas roupas, decidir aonde ir, com quem falar. A simplicidade dessas liberdades, que eu antes tomava como garantidas, agora parecia um luxo inimaginável. Durante essa mesma saída, ouvi fragmentos de conversas sobre desaparecidos e subversivos, termos sussurrados por mulheres na fila do açougue. Percebi então que, embora meu cativeiro fosse uma prisão particular, existia uma forma de aprisionamento maior afetando todo o país. A diferença era que muitos não percebiam suas próprias correntes. Aproximadamente 3 meses após a primeira visita da Polícia Federal, aconteceu algo que mudaria definitivamente o rumo da minha história. Era uma quinta-feira à noite, e eu estava ajudando Clementina a preparar o jantar. Vilar havia saído mais cedo naquele dia, parecendo especialmente tenso. Marli estava em seu quarto, como sempre,
e Kleber havia saído com amigos. O telefone da cozinha, usado exclusivamente para assuntos domésticos, tocou. Clementina atendeu, trocou algumas palavras em voz baixa e então me olhou com uma expressão estranha. É para você, disse, estendendo-me o telefone como se fosse algo perigoso. Congelei. Ninguém nunca havia me ligado antes. Não tinha amigos ou familiares que soubessem onde eu estava. Alô? Disse hesitante, minha voz quase um sussurro. Aparecida? A voz do outro lado era masculina, desconhecida, profissional. Meu nome é delegado Maurício Ribeiro. Precisamos conversar sobre Armando Vilar. Meu coração disparou. Como aquele homem sabia meu verdadeiro nome? E por que um delegado estaria me ligando? Acho que o senhor está enganado, respondi, lançando um olhar nervoso para Clementina, que havia se afastado para dar-me privacidade, mas continuava observando. Não estou enganado, a voz respondeu com firmeza. Sabemos quem você é e como chegou a essa casa. Sabemos sobre o jogo de cartas no bar do Neco. Sabemos sobre seu padrasto, Benício. Senti minhas pernas fraquejarem. Apoiei-me na parede para não cair. O que quer de mim? Perguntei. Meu tom agora quase inaudível. Sua ajuda. Estamos construindo um caso contra Vilar, não apenas por suas operações de contrabando, mas por tráfico humano. Você não é a primeira jovem que ele adquiriu em circunstâncias questionáveis. Seu testemunho pode ser crucial. Como me encontrou? Foi a única pergunta que consegui formular em meio ao turbilhão de emoções. Roberto Costa, respondeu o delegado. O sócio paraguaio de Vilar. Quando o pegamos na fronteira com contrabando, ele fez um acordo. Entregou muito mais do que esperávamos, incluindo informações sobre as práticas pessoais de Vilar. Costa, o nome que havia sido mencionado tantas vezes nas últimas semanas. O homem que aparentemente havia detonado a bomba que ameaçava explodir o império de Armando Vilar. Não posso falar agora, sussurrei, vendo Dona Neuza se aproximar da cozinha. Eles vão me matar se descobrirem. Entendo, respondeu o delegado. Vou lhe dar um número. Memorize-o. Quando puder, ligue de um telefone público. Estaremos esperando. Ele ditou o número, que repeti mentalmente várias vezes para gravar. Então, antes que Dona Neuza entrasse na cozinha, desliguei o telefone. Quem era? Perguntou ela, seus olhos suspeitos. Engano, respondi, forçando minha voz a soar normal. Estavam procurando por uma tal de Sônia. Ela me estudou por um momento, claramente não convencida, mas deixou passar. Um sinal de como a vigilância havia relaxado nos últimos meses. Naquela noite, deitada em minha cama, revirei a conversa na minha mente inúmeras vezes. Um delegado, uma investigação contra Vilar, a possibilidade de justiça, de liberdade. Era tudo o que eu havia sonhado por quase 2 anos. Mas também era perigoso, mortalmente perigoso. Se Vilar descobrisse que eu havia falado com a polícia, ou mesmo que planejava fazê-lo, não haveria mais porão como punição. Haveria algo muito mais permanente. Nas semanas seguintes, minha mente trabalhava constantemente, avaliando riscos e possibilidades. Como poderia fazer contato seguro com o delegado? Como poderia fornecer informações sem me expor? E a pergunta mais perturbadora: poderia realmente confiar nas autoridades? Em um país sob regime militar, onde a corrupção era endêmica, como ter certeza de que aquele delegado não era apenas mais um peão em algum jogo complexo de poder e dinheiro? Decidi que precisava de mais informações antes de tomar qualquer decisão. Intensifiquei meus esforços para monitorar as comunicações de Vilar, para entender exatamente quão sério era o caso contra ele. Uma oportunidade surgiu inesperadamente quando Marli, em uma de suas raras interações comigo, pediu que eu a ajudasse a organizar seu closet. Enquanto trabalhávamos, ela recebeu uma ligação que atendeu no quarto, aparentemente esquecendo minha presença. Sim, estou ciente da situação, disse ela em tom irritado. Não sei onde ele guardou o dinheiro. Paraguai? Possivelmente ele tem contatos lá. Não vai me envolver nisso. Sempre mantive distância dos negócios dele exatamente por isso. Quando desligou, notou-me ali parada, congelada no ato de dobrar um casaco. Seus olhos se estreitaram perigosamente. Quanto você ouviu? Perguntou.
sua voz subitamente sóbria e afiada. Nada, senhora. Respondi automaticamente. Estava concentrada nessas roupas. Marli me estudou por um longo momento. Então, surpreendentemente, deu uma risada curta e amarga. Sabe, Maria, às vezes invejo você, disse ela pegando um cigarro de uma caixa na mesa de cabeceira. Sim, invejo. Sua vida é dura, mas simples, sem complicações, sem aparências a manter. Fiquei em silêncio, chocada com aquela confidência inesperada. Sabe por que me casei com Armando? Continuou ela, acendendo o cigarro com mãos levemente trêmulas. Meu pai estava falido, totalmente arruinado. Armando ofereceu pagar todas as dívidas em troca da minha mão. Eu tinha 18 anos. Não muito mais velha que você quando chegou aqui. Ela soprou uma nuvem de fumaça para o teto. Então, de certa forma, também fui vendida. A diferença é que tenho um sobrenome importante e uma aliança de ouro. Deu uma risada que soou como vidro quebrando. Não se engane pensando que as correntes de ouro são menos pesadas. Aquela conversa surreal terminou tão abruptamente quanto começou. Marli subitamente pareceu lembrar-se de quem era eu, voltando à sua habitual indiferença distante. Mas suas palavras permaneceram comigo, adicionando outra camada de complexidade à minha compreensão daquela casa e seus habitantes. Dias depois, tive minha primeira oportunidade real de contatar o delegado. Dona Neuza pediu que eu a acompanhasse ao mercado para uma compra grande, já que Clementina estava doente. No caminho de volta, enquanto ela pagava o táxi que havia sido chamado para transportar as compras, consegui me afastar rapidamente até um telefone público próximo. Com dedos trêmulos, disquei o número que havia memorizado. Após 2 toques, a voz familiar atendeu. Delegado Ribeiro. Sou eu, Aparecida, disse rapidamente, olhando nervosamente por sobre o ombro para certificar-me de que Dona Neuza ainda estava ocupada com o táxi. Da casa dos Vilar. Aparecida, estávamos esperando sua ligação, respondeu ele, seu tom mudando para algo mais cauteloso, mais formal. Você está segura? Tenho muito pouco tempo, sussurrei. O que exatamente quer de mim? Evidências, testemunho. Qualquer coisa que possa nos ajudar a construir um caso sólido contra Vilar. Sabemos que ele está envolvido em contrabando, sonegação fiscal e provavelmente tráfico humano. Mas precisamos de provas concretas. Tenho um diário, respondi após um momento de hesitação. Venho anotando coisas há meses. Nomes, datas, lugares. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha, como se o delegado estivesse genuinamente surpreso. Isso poderia ser extremamente valioso, disse ele finalmente. Há alguma forma de você nos entregar esse diário? Vi Dona Neuza voltando-se em minha direção, seu rosto franzido em desaprovação ao me ver no telefone público. Não agora, mas em breve, respondi apressadamente. Vilar parece estar planejando algum tipo de fuga. Muitos documentos estão sendo queimados. Dinheiro está sendo movido. Isso confirma nossas suspeitas, disse o delegado. Precisamos agir rapidamente. Há um plano para uma operação na próxima semana, mas precisamos ter certeza de que você estará segura quando acontecer. Preciso desligar, murmurei, vendo Dona Neuza se aproximar com passos determinados. Ela está vindo. Espere, precisamos combinar. Desliguei antes que ele pudesse terminar, virando-me para enfrentar Dona Neuza com o coração martelando no peito. Com quem estava falando? Exigiu ela, os olhos estreitos de suspeita. Com ninguém, menti. Estava apenas verificando se o telefone funcionava. Nunca tinha usado um telefone público antes. Era uma mentira fraca, e ambas sabíamos disso. Mas algo no ambiente da mansão havia mudado nas últimas semanas. A hierarquia rígida estava se dissolvendo lentamente diante das pressões externas. Dona Neuza, sempre tão firme em seu papel de vigilante, agora parecia distraída, preocupada com seu próprio futuro caso a casa de Vilar desabasse. Não faça isso novamente, disse ela finalmente, mas sem a veemência habitual. Vamos, as compras estão esperando. Aquele breve contato com o delegado solidificou minha determinação. Pela primeira vez em quase 2 anos, vislumbrei um caminho concreto para a liberdade, não através de uma fuga desesperada, mas através da justiça oficial, por mais imperfeita que pudesse ser.
Mais importante, entendi que não estava mais sozinha em minha luta contra Vilar. Havia aliados lá fora, pessoas dispostas a ajudar, a acreditar na minha história. Essa compreensão foi um bálsamo para minha alma desgastada pelo isolamento e pela desesperança. Nos dias que se seguiram àquele telefonema, uma nova energia me preencheu. Continuei meu papel de empregada obediente, mas com um propósito renovado. Cada observação que fazia, cada conversa que ouvia, cada documento que vislumbrava, era potencialmente uma peça de evidência que poderia ajudar a derrubar o homem que havia roubado minha liberdade. O que não sabia, então, era que Armando Vilar, como um animal acuado, estava se tornando cada vez mais perigoso à medida que seu império começava a desmoronar. E em seu desespero, ele tomaria decisões que colocariam todos na mansão em perigo mortal. A contagem regressiva para o confronto final havia começado, e eu ainda não estava pronta para o que viria a seguir. A mansão dos Vilar havia se transformado em uma panela de pressão prestes a explodir. Com cada dia que passava, a tensão se acumulava quase palpável no ar, saturando cada cômodo, afetando todos os seus habitantes. Até mesmo a arquitetura da casa parecia diferente. Os corredores mais estreitos, os tetos mais baixos, como se o próprio espaço estivesse se contraindo sob o peso da ansiedade coletiva. Armando Vilar já não saía mais com a regularidade de antes. Passava horas trancado em seu escritório, às vezes a noite toda, queimando documentos na lareira mesmo com o calor de outubro tornando o ambiente sufocante. Quando emergia, parecia mais magro, mais velho, os olhos vermelhos e inquietos como os de um animal ferido. O ritmo das visitas também havia mudado. Ao invés dos associados de negócios de sempre, agora eram homens desconhecidos que vinham em horários estranhos. Alguns pareciam estrangeiros, outros tinham aquele ar inconfundível de autoridades, não os policiais uniformizados que haviam vindo antes, mas homens internos simples, com olhares duros que sugeriam conexões com esferas mais altas do poder. Certa manhã, enquanto servia café no escritório durante uma dessas reuniões, algo que antes seria impensável, Vilar jamais permitia que eu testemunhasse suas conversas de negócios. Captei fragmentos de diálogo que confirmaram minhas suspeitas. A operação no Paraguai está completamente comprometida, dizia um homem calvo de óculos finos. Costa entregou tudo, nomes, datas, rotas. Aquele filho da puta. Vilar cuspiu as palavras. Depois de tudo que fiz por ele. A questão agora é o que você pode fazer por nós. Interveio outro homem, mais jovem, com um sotaque que não consegui identificar. Há muitos nomes importantes em risco, pessoas que não podem estar associadas a esse inconveniente. Entendo. Vilar parecia diminuído diante daqueles homens. Posso assumir toda a responsabilidade, com as garantias que discutimos, é claro. Naturalmente, sua família será protegida, seus bens principais preservados, mas você precisa desaparecer. E precisa ser convincente. Saí silenciosamente, mas aquela conversa ficou ecoando em minha mente. Vilar estava negociando sua rendição? Ou planejando algum tipo de fuga elaborada? E o mais importante, o que aconteceria com as pessoas na casa, comigo, quando quer que fosse esse plano se concretizasse? Precisava falar novamente com o delegado Ribeiro, mas encontrar uma oportunidade para usar um telefone se tornava cada vez mais difícil. Vilar havia proibido que qualquer empregado saísse da casa sem autorização expressa, eliminando minhas chances de acesso a um telefone público. O telefone da cozinha agora estava permanentemente desconectado. Apenas os aparelhos no escritório e no quarto principal funcionavam. Enquanto planejava meu próximo movimento, outro desenvolvimento inesperado ocorreu. Marli Vilar começou a se preparar discretamente para partir. Não havia anúncio oficial, nenhuma menção a viagens ou férias. Mas como sua camareira ocasional, notei os sinais. O esvaziamento gradual de gavetas, a separação meticulosa de joias e documentos importantes, as malas pequenas escondidas no fundo do armário. Numa tarde, enquanto eu organizava seus lenços de seda, ela entrou no closet inesperadamente. Nossos olhares se cruzaram no espelho e vi algo em seus olhos. Não o habitual desprezo distante, mas uma espécie de avaliação calculista. "Quantos anos você tem agora, Maria?" perguntou subitamente.
18, senhora, respondi, surpresa pela pergunta. Ela assentiu lentamente, como se confirmando algo para si mesma. E sua família? Tem alguém lá fora procurando por você? A pergunta me pegou completamente desprevenida. Marli nunca havia demonstrado o menor interesse pela minha vida antes de chegar à mansão. Minha mãe, talvez, respondi cautelosamente. Não sei, faz tanto tempo. Marli abriu uma gaveta e retirou um envelope. Hesitou por um momento, como se reconsiderasse o que estava prestes a fazer, então me entregou. Guarde isso, disse em voz baixa. Não conte a ninguém que o tem. Use somente se precisar. Realmente precisar. Peguei o envelope com dedos trêmulos. Era de papel grosso, lacrado, sem nenhuma identificação externa. O que é isso? Perguntei. Seguro, respondeu ela enigmaticamente. Nunca se sabe quando o chão vai desaparecer sob nossos pés. Todos nós precisamos de um paraquedas. Antes que eu pudesse fazer mais perguntas, ela saiu do closet, deixando-me com aquele envelope misterioso que parecia pesar 1 tonelada em minhas mãos. Naquela noite, sozinha no meu quarto, abri o envelope com cuidado. Dentro havia 2 itens. Um maço de dinheiro, mais do que eu jamais tinha visto em minha vida, e um pequeno pedaço de papel com um nome e um endereço em Campos do Jordão. A mensagem implícita era clara. Marli estava me oferecendo uma rota de fuga. Mas por quê? Por que agora, depois de quase 2 anos, me ignorando completamente? Seria genuína preocupação com meu bem-estar? Improvável. Algum tipo de expiação por sua cumplicidade silenciosa nos abusos do marido? Possivelmente. Ou talvez fosse apenas pragmatismo frio, uma mulher inteligente distribuindo seguros em todas as direções, nunca sabendo quem poderia ser útil no futuro. Independentemente das motivações de Marli, aquela oferta silenciosa representava algo precioso: opções. Agora eu tinha recursos para fugir, um lugar potencial para me esconder, mas também tinha meu compromisso com o delegado Ribeiro e a investigação contra Vilar. Deixar agora significaria talvez permitir que ele escapasse da justiça. A resposta a esse dilema veio mais cedo do que eu esperava e de forma catastrófica. O destino raramente nos dá tempo para pesar todas as opções, para descobrir que reviravolta minha vida tomou e como enfrentei as consequências das minhas escolhas. Busque a 3ª e última parte desta história em meu canal. Em A História Real desta Avó. O Preço da Aposta, parte 3. Você conhecerá o desenlace que transformou não apenas minha vida, mas a de centenas de outras mulheres como eu.